Olá, turma, tudo bem? Aqui é o professor Carlos, da disciplina de Análise e Modelagem de Sistemas. Então, na aula de hoje, a gente vai iniciar uma introdução, né, dos fundamentos da orientação a objetos, né? Vamos dar continuidade. Qual é o roteiro da nossa aula, então? Nós vamos abordar os principais conceitos da orientação a objetos, vamos correlacionar, né, a orientação a objetos à análise e projeto de sistemas, que é o objetivo, o foco da nossa disciplina. E também vamos falar sobre os benefícios da orientação a objetos. Bom, então vamos falar do que é paradigma, né? Porque vocês vão ouvir falar muito nesses termos, né? Paradigma de desenvolvimento de software, né? Então, um paradigma nada mais é do que um conjunto de regras que estabelece as fronteiras, né? Ou seja, como resolver os problemas que estão dentro dessas fronteiras, né? Então, esses paradigmas eles acabam influenciando bastante na percepção que nós temos, né, de como resolver esses problemas, né, como organizar, como coordenar, né, a forma com a qual a gente vai olhar para um determinado problema, né. Basicamente, existem dois tipos de paradigmas, né, de desenvolvimento de software. Né? O paradigma tradicional, que ele se baseia na compreensão do sistema como um conjunto de programas e processos sobre esses dados, né? E o paradigma orientado a objetos, né, que vê o sistema como uma coletânea de objetos, né, que interagem entre si. Esses objetos eles têm características próprias, né, e são representados pelas suas propriedades, né, que são os dados, ou os seus métodos, que são os processos, né, ou operações, né, que podem ser realizadas em cima desses dados. Então essa figura aqui representa, ilustra, né, esses dois paradigmas que eu acabei de falar para vocês, né? Então à esquerda a gente tem uma figura que representa o paradigma tradicional, né, no qual a gente tem mais o conceito de programa, né? Dentro do programa a gente tem os processos, né? E dentro dos processos a gente tem os dados. E fazendo uma correlação com orientação a objetos, né? Com paradigma orientado a objetos, ali à direita a gente pode observar que o que a gente designa como um programa, né? No tradicional, né? No paradigma tradicional, a gente pode correlacionar com a classe, né? E os processos no paradigma tradicional a gente correlaciona com métodos, né? E dados nós correlacionamos com propriedades. Então vamos falar sobre orientação a objetos, né? A análise, o projeto e a programação orientada a objetos representam uma mudança de paradigma em relação às técnicas clássicas, né? Então, a programação tradicional, a qual eu citei anteriormente para vocês ali, era a forma com a qual se desenvolvia programas, sistemas, né, há um tempo atrás, né? Hoje em dia, o paradigma que é mais utilizado, amplamente utilizado, né, é o orientado a objetos. Tá? E o que são esses objetos? Né? Objetos são componentes do sistema que pertencem a uma classe, né? E esses objetos, né, essas classes, né, elas têm algumas propriedades, né, que nós vamos falar aí na sequência, né, as principais, né, que é o encapsulamento, a herança, polimorfismo, as propriedades, os métodos, os eventos e as mensagens, né. E todas essas características, né, esses componentes de uma classe, né, assim como o paradigma de orientação a objetos visa o que? A reutilização de código, né, uma flexibilidade maior no desenvolvimento e a interoperabilidade entre o que se está desenvolvendo no sistema, né? Ou seja, que ele possa ter essa interoperabilidade com demais sistemas, né?
ou que um determinado código que se implemente possa ser facilmente reutilizado por outro sistema, por outro código, né? Ou seja, uma flexibilidade grande. Quais são as bases das metodologias orientadas a objetos, né? Diretamente derivado do conceito de programação orientada a objeto, né? Então, metodologias orientadas a objetos se baseiam bastante na programação que se faz orientada a objetos, né? Análise e projeto orientado a objeto define uma nova maneira de pensar os problemas, né? Então, qual que é o grande objetivo de metodologias que se baseiam em orientação a objeto? Se baseia principalmente na questão de você utilizar conceitos no mundo real, né? Facilitar a abstração de um problema, né? Com base em conceitos do nosso dia a dia, né? No mundo real. Então, esse é o grande propósito da orientação a objetos. O componente fundamental, então, de metodologia orientada a objeto é a classe, né? A classe dos objetos, né? O que seria a classe? Seria uma coleção de objetos que estariam, conforme características semelhantes, né? Agrupadas em uma classe, né? Então, o que é uma classe de objetos? É algo que combina estrutura e comportamento em uma única entidade que pode derivar várias ocorrências ou instâncias de objetos semelhantes. Então, é exatamente isso que eu acabei de explicar para vocês, né? Objetos que tenham algum tipo de semelhança ou ocorrências, né? Acabam se agrupando em uma determinada classe. Quais são as origens da orientação a objeto, né? Então, orientação a objeto tem origens nas linguagens de programação Simula, Smalltalk, Flavors, C++, né? Que é o C orientado a objetos. A linguagem de programação Java, C Sharp, Object Pascal, né? Então, a programação orientada a objetos tem origem nessas linguagens, tá? Também tem fortes raízes na inteligência artificial, né? E em bancos de dados que trabalham com modelos semânticos, tá? Quais são as expectativas, então, da orientação a objetos, né? A tecnologia de objetos oferece modularidade, né, dos seus elementos, podendo se tornar um subconjunto existente e integrá-lo de maneira diferente em outra parte do software, né? Esse conceito vem muito da questão da reutilização, que a gente já falou, né? Que nós podemos utilizar um determinado bloco do sistema, né? Em outras partes do software, né? Isso é muito interessante, né? Algo que maximiza bastante a produtividade no desenvolvimento desses sistemas. Outra aplicação está relacionada ao universo de objetos, né? Ele consiste num bloco de construção autocontido, né? E pré-definido, né? Que podem ser localizados, reparados e substituídos, né? Então, por exemplo, você tem lá um conjunto de objetos que tem uma determinada característica, né? Você pode atuar diretamente nesse bloco de construção, né? Dessa classe, né? Para resolver um determinado problema, sem que isso acabe impactando negativamente no todo do sistema, né? Então, na programação tradicional havia muito esse tipo de problema, né? Você fazia uma correção em um determinado bloco do teu sistema e isso impactava o sistema como um todo, né? Então, a orientação a objetos tem essa característica, né? De você conseguir, daqui a pouco, mexer numa classe né? de objetos e não ter grandes problemas no restante do teu sistema, né? Então, essa modularidade e esses blocos de construção autocontidos, né? Acabam sendo, vamos dizer assim, muito melhores, né? No desenvolvimento de software com relação a esse problema de você fazer uma alteração num determinado trecho do teu sistema e ele acabar, vamos dizer assim, estragando, entre aspas, né, outras funcionalidades aí do programa. A construção de código autocontido propicia o teste completo antes de ser utilizado dentro da lógica de um sistema de informação. Quer dizer, você pega aquele bloco, aquela classe, você tem como testar e verificar se
está funcionando realmente, né? Antes mesmo de você ter um sistema todo completo, né? Então isso é muito positivo. Orientação a objetos também possibilita incrementos graduais de componentes, né, aos já instalados, ampliando a abrangência do sistema. Então, você pode ter um sistema pronto, completo e ir adicionando funcionalidades, né, gradualmente aos componentes que já tem, né, isso sem impactar, sem ter um impacto muito grande no sistema como um todo. A combinação de módulos provê inicialmente um nível básico de funcionalidade que é estendido sucessivamente para atender novas situações, né? Num progresso contínuo da aplicação perante o usuário. Também é fortemente direcionada à reutilização, já expliquei isso para vocês, né? A reutilização de artefatos de software existente, que são criados uma única vez e disseminados. Então, a orientação a objeto, né, por meio das classes, né, acabam proporcionando essa reutilização, né? Então aqui eu tenho um exemplo, né, de objetos concretos, né? À esquerda aqui a gente tem o termo, né, em orientação ao objeto, né? E à direita um exemplo do mundo real, né? Então, repetindo, à esquerda a gente tem ali os termos que são utilizados na orientação a objetos e à direita a gente tem os exemplos no mundo real, né? Então, por exemplo, ali, ó, o que é um objeto, né? Uma coisa tangível, né? E o que seria uma coisa tangível, né, no mundo real? Por exemplo, um automóvel, né? Um automóvel é algo tangível, né? Um evento, o que seria um evento, né? Um exemplo no mundo real, o casamento é um evento, né? É um evento que ocorre entre dois objetos, né? A gente poderia dizer ali que é um objeto pessoa, né? Então, um evento é um acontecimento que envolve um objeto, né? Ou um ou mais objetos, né? Então, exemplo no mundo real ali, o casamento, né? E a transação ali, um exemplo, né, de transação, a gente tem uma transação comercial, né? Em que dois objetos estão interagindo, né? Então, isso é um exemplo de transação. Objetos de software, então, né? Objetos são pacotes de software compostos por dados e procedimentos que atuam sobre esses dados, né? Então, os procedimentos, as operações, né? Os procedimentos são também conhecidos como métodos e determinam o comportamento do objeto, né? Ou seja, o que ele vai fazer, né? O que vai ser feito sobre ele, né? E os dados são também conhecidos como propriedades e determinam o estado do objeto. Então, o conceito fica um pouco difícil, às vezes, do aluno entender, mas no exemplo fica mais fácil, né? Então, um exemplo ali, ó, um objeto é igual a um dado, né? Mais procedimento. Então, o objeto é igual ao dado mais o procedimento. O dado, ele vai ter um estado, né? E um comportamento. O estado vai estar agindo sobre o dado e o comportamento é o procedimento que vai estar sendo realizado sobre aquele objeto, sobre aquele dado. Tá? Vai ficar mais fácil de entender nos próximos slides. Então, essa figura que eu coloquei para vocês é tudo que está relacionado a objetos, né? Então, a gente tem aqui um objeto, né? Dentro dele a gente tem os dados, né? As variáveis, né? E nas bordas nós temos então ali aliás, variáveis, dados e propriedades, tá? Tudo isso está dentro do objeto. E o comportamento, né? Ou seja, as ações que vão ser realizadas nesses dados a gente chama de métodos, procedimentos ou comportamentos, tá? Então, um exemplo aqui, né? Um objeto ele tem, no caso do carro, né? Vamos pegar o exemplo do nosso automóvel lá, né? Então, o objeto, esse carro, ele vai ter um preço, ele vai ter cor, ele vai ter dimensões, ele vai ter potência, né? E essas aí são, né, são os dados desse objeto. E quais são os métodos, os atributos, o comportamento que esse objeto pode ter? Buzinar, parar, mover, né? Então esses aí são exemplos de comportamentos, né, ou procedimentos que o objeto pode ter, tá? E os dados é o exemplo que eu acabei de passar para vocês ali, né? Preço, cor, dimensões, potência. Acho que com exemplo fica mais fácil de vocês entenderem.
tá? Todo acesso aos dados ou propriedades de um objeto é feito através da sua interface, que expõe métodos e propriedades a outros objetos. Então, a gente tem uma interface, né, desse objeto que vai nos permitir interagir, né, com outros objetos. Então, aqui eu coloquei um exemplo de interface aqui na figura, né? Então, encapsulamento. Encapsulamento é definido como uma técnica para minimizar interdependências entre módulos, né? Através de definição de interfaces externas, né? Então, mudanças na implementação de uma classe que prevê a interface externa não afeta as outras definições de classes, né? Então, encapsulamento é como se você separasse, né, vamos dizer assim, uma classe das demais classes, né, de forma que ela seja independente, né? Por exemplo, uma alteração que é feita numa classe que está encapsulada não vai repercutir nas demais classes, né? Ou objetos que estejam encapsulados, né? Qualquer alteração que você realizar naquele objeto lá, ele não vai impactar nos demais. Então, isso é o encapsulamento. E as interfaces das classes, né? A gente já tinha falado ali brevemente de interfaces, né? Uma interface descreve um grupo de classes com as mesmas propriedades ou os mesmos métodos, né? Então, a interface, né, ela tem de uma classe tem mesmas propriedades, tem propriedades constantes e métodos abstratos. Uma interface define a estrutura, o esqueleto padrão de uma classe, né? Então dá para a gente dizer que a interface de uma classe é o esqueleto, né, dessa classe, o esqueleto padrão da classe, né? Não quer dizer que não possa ser alterado, mas é o padrão, né? A estrutura base de uma classe. Não implementa nenhum comportamento real, mas apenas os declara. E implementa propriedades constantes e métodos abstratos, tá, pessoal? Então, isso é uma interface de uma classe. Mensagens, né? Objetos interagem e se comunicam entre si, né, através de mensagens. Então, ali eu coloquei um exemplo, dois objetos, né, dois objetos, né, um objeto emissor, outro objeto receptor, que se comunicam, né, por meio da mensagem andar, né? Então, as mensagens identificam os métodos a serem executados no objeto receptor e passam-lhes alguma informação. Métodos. Um determinado método define um comportamento do objeto. Então, os principais tipos, né, de métodos, né, os métodos básicos que a gente tem é o método construtor, né, que constrói estados do objeto. O método destrutor ou destruidor, né? Vocês vão ouvir bastante o termo destrutor também, principalmente quando vocês estiverem programando, né? Então, o método destrutor ou destruidor, que destrói o estado do objeto. O transformador, que transforma estados. E o método de acesso, que fornece os estados do objeto. Abstração. O foco essencial, né, é ignorar propriedades acidentais ou específicas, né? Então, a abstração é a gente tentar dar algum objetivo, né, a um determinado objeto, né? De forma que a gente determine o que é essencial e o que não é essencial, né? Então, o que é abstração? Abstração é você tentar pegar aquilo que é mais importante de um objeto, de uma classe, que o defina, né? Que o caracterize, né? E aí você deixa outras informações ali que não são essenciais ali para o entendimento daquele objeto, né? Então, isso aqui que a gente afirma que é uma abstração, né? Então, a abstração é o quê? A gente focar no que interessa, no essencial, né? E aí a gente deixa de lado aquelas propriedades que não são tão importantes para definir um determinado objeto ou uma classe. Classes de objetos, então, a classe de objetos descreve um grupo de objetos com propriedades semelhantes, comportamentos semelhantes, né? E relacionamentos comuns com outros objetos, tá? Então, isso é que a gente define por uma classe, né? Então, a classe tem por objetivo agregar objetos que tenham propriedades semelhantes, comportamentos semelhantes, né? E relacionamentos comuns entre esses objetos que compõem essa classe. Então, um exemplo, né? Fica mais fácil da gente entender esses conceitos por meio de exemplos, né?
Então, a gente pode falar que o objeto, né, ele é uma instância de uma classe, tá? Então, por exemplo, eu tenho uma classe automóvel, né? Essa classe eu vou ter atributos, né, que são características, né, potência, velocidade, cor, né? E a gente tem os métodos dessa classe, que pode ser um exemplo, né, acelerar, frear, buzinar. E aí, quando a gente faz uma instanciação, né, dessa classe, a gente está criando um objeto dessa classe, né? Então, por exemplo, ali a gente tem um Fusca, aqui à esquerda, né? Acima ali a gente tem um outro tipo de carro, né? E assim por diante, né? Então, cada um desses tipos de carro aí é uma instância, né? Ou seja, é um objeto dessa classe, tá, pessoal? Um outro conceito importante de classe também é que você pode ter classes e subclasses, né? Então, uma classe, vamos dizer assim, maior, a gente chama de superclasse ou classe pai, e as subclasses que são originárias originadas, né, na verdade, dessa superclasse, a gente chama de classes filhas, né, ou subclasses, né? Tá? E detalhe importante é que essas subclasses, elas herdam as características, né, da classe pai. Isso é muito importante em orientação a objetos, tá, pessoal? Só que qual é a diferença, né? Você pode se perguntar. A subclasse ela herda, né, as características da classe pai e, obviamente, ela pode ter outras características que são específicas daquela subclasse, tá? Então essa é o paralelo que a gente faz entre superclasses e subclasses. A gente usa bastante um termo em orientação a objeto para isso, que é o termo herança, tá? Então, a subclasse ela herda por herança, né? Ela tem a herança lá das características da classe pai, o que não impede dela ter as suas próprias características, seus próprios métodos, né? Então, isso é importante vocês terem a noção desse conceito. Tá, pessoal? Então, nessa videoaula a gente para por aqui, porque a gente já está chegando no tempo ali que a gente estipulou para cada videoaula. Na próxima videoaula, então, a gente vai fazer um paralelo, né, entre classes e subclasses, classes e objetos, né? Até a próxima videoaula.